Boa noite, meus amigos, turma de Direito do Trabalho de terça-feira aqui da UPF. Estamos dando sequência a mais uma aula da nossa cadeira de Direito do Trabalho. E na aula passada, nós concluímos o longo e importante capítulo número 2. Nós vimos uma série de assuntos extremamente importantes, tá? Como, por exemplo, todas as constituições brasileiras, a, a instituição do FGTS, 13º salário. E assim, dando a sequência, vamos passar para o capítulo 3. Quero que vocês acompanhem no seu polígrafo, no seu computador, tá? Capítulo 3 é mais rápido, nós vamos vê-lo em pouco tempo, que ele é bem simplório, bem fácil de entender. Então, capítulo 3, Direito do Trabalho. Primeira denominação. Inicialmente, ele foi chamado de direito industrial, tá? Mas ele ficou um tempo e depois ele surgiu, o direito industrial, porque ele surgiu com a indústria. Então, dentro desse conceito, só o empregado da indústria era considerado trabalhador. Todos os demais empregados do comércio, do banco, dos serviços, não era considerado trabalhador. Por isso, direito industrial. Só considerava trabalhador aquele empregado que trabalhasse na indústria, tá? E então ficou um conceito um tanto inadequado, tá? Porque todas as pessoas que trabalham são trabalhadores, independente de trabalhar na indústria, no comércio, no serviço, no banco. Tá? E em direito industrial é uma coisa muito ampla, por exemplo, marcas e patentes também é direito industrial. Tá? Então ficou um tempo, e isso lá em 1860, e caiu, trocaram o nome, caiu de moda. Tá? Entrou direito operário. Ficou um tempo esse conceito, né? Direito operário. Não condiz com a realidade porque trabalhador não é só operário, tá? Mas também o próprio intelectual, segundo o Selle, que é um grande estudioso do direito do trabalho da Itália. Então, esse conceito ficou um tempo também, caiu, porque trabalhador não é só operário, tá? Qualquer outra categoria também é trabalhador. Num terceiro momento, passaram-se várias denominações, como, por exemplo, direito obreiro. Era muito usado o conceito de obra, então quem trabalhasse numa obra era o direito obreiro, o direito empregado que trabalha numa obra. Direito profissional, direito corporativo, direito econômico, etc. Todos eles tiveram as suas passagens e foram superados para, num momento posterior, entrar o direito industrial, o direito social. Tá? Ele é criticado porque social é o objetivo de todo o ramo do direito. Social é uma coisa muito ampla, uma forma muito ampla. Então, ficou um tempo, também caiu o direito social e definitivamente entrou o direito do trabalho. No Brasil e no mundo inteiro, ficou direito do trabalho, porque se relaciona diretamente com o fato de trabalho. Protege o relacionamento do trabalhador individual ou coletivo para com a empresa que ele trabalha. E daí veio para ficar direito do trabalho. Correto? No Brasil e no mundo. Muito bem. Item número 2, lá do nosso capítulo 3, tá? Conceito de direito do trabalho. É a divisão do direito que tem por objetivo a exposição dos princípios e normas que regem as relações de trabalho subordinado, quer a nível individual, você com a tua própria empresa,
quer a nível coletivo, o Sindicato dos Trabalhadores da categoria A, discutindo cláusula de dissídio com o Sindicato dos Empregadores da categoria B. Imagine lá um dissídio dos bancários, tem o Sindicato dos Bancários para cá, o Sindicato dos Banqueiros para lá. Então, ele se encarrega de proteger as relações de trabalho subordinado, quer a nível individual, você com a empresa, quer a nível coletivo, a tua categoria com a categoria dos empregadores. Depois nós temos as fontes, terceiro, fontes do direito do trabalho. Nós temos na letra A as fontes materiais, são aquelas que nos fornecem a matéria, o conteúdo. Tá? A matéria deve basear-se nas necessidades econômicas e sociais da classe trabalhadora. Proteção que o trabalhador necessita é uma necessidade de proteção cautelar, porque é uma necessidade histórica, historicamente, entre o empregado, meio, às vezes, hipossuficiente, ou seja, pobre ou analfabeto, às vezes, frente a uma grande empresa, um grande complexo empresarial. É óbvio que ele vai ser a parte mais fraca. Então, considerando essa parte um pouco mais fraca, digamos assim, o direito do trabalho faz a fonte formal, a fonte material, ela faz uma proteção, uma necessidade de proteção cautelar, uma necessidade histórica que o empregado necessita. Depois veio a organização das profissões, surgimento dos sindicatos, surge o princípio da colaboração em 3 níveis, empregado e empresa, com o respaldo do sindicato, sindicato de trabalhadores com o sindicato patronal, sindicato dos órgãos, sindicato com os órgãos governamentais, diretamente ou através dos deputados e senadores, que em tese são os representantes legítimos do povo e como tal do trabalhador. E depois nós temos as fontes formais. O que são as fontes formais? É a forma, a matéria, a corporificação da legislação. Tá? Ali nós temos as formais, nós temos a lei maior desse país, que é a Carta Maior, que é a Constituição Federal. Abaixo dela, infraconstituição, ou seja, abaixo da Constituição, temos todos os códigos penal, civil, comercial, etc., e a CLT. As fontes formais se dividem em principal e secundária. O que são as fontes formais principais? É a Constituição e as leis complementares. E as fontes formais secundárias são aquelas que servem para auxiliar as leis principais ou suprir alguma lacuna, o pessoal diz na gíria, alguma brecha desta. E a primeira fonte formal secundária é o costume. O costume tem alguns países que é extremamente usado, tipo a Inglaterra. A Inglaterra é um país antigo, com uma população muito culta. Então, nesses países que são bastante antigos, tá? E a população tem um nível cultural muito elevado, não tem que estar se preocupando muito toda hora escrever as leis. Tem coisas que são históricas, tá? Digamos assim, lá na Inglaterra, matar alguém é tantos anos de prisão. Se está escrito não, é secundário. O bisavô, avô, o pai, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, todo mundo sabe que matar alguém nesse país dá tantos anos de reclusão, de prisão, tá? Independentemente se está escrito ou não. Então, alguns países antigos, muito cultos, é muito usado o costume, ou seja, o direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? O direito consuetudinário é aquele direito baseado no costume, não obrigatoriamente na lei escrita. Depois nós temos a segunda fonte material secundária, é a jurisprudência. São aquelas grandes decisões que os tribunais decidem lá
nos últimos níveis hierárquicos da justiça, e elas fazem efeito dominó aqui na justiça de primeiro grau, nas nossas comarcas, na nossa cidade. Depois nós temos a doutrina, que são as interpretações dos doutores, o laboratório jurídico, tá? É a fonte da elaboração científica da lei. Então, aqui os doutores, dentro de cada matéria, têm uma grande importância dentro de cada disciplina, porque a, o legislador deu um significado especial para a pessoa que tem formação com doutorado naquela área. Então, o que ele escreve, o que ele fala, o que ele diz, o que ele escreve ali num artigo, num livro, numa revista, num jornal, num paper, numa conferência, né, numa aula, ele tem um reconhecimento científico porque ele tem formação de nível de doutorado. Depois a equidade ela é muito usada no direito penal. O que é a equidade? Ela visa atenuar a rigidez do termo legal, serve para abrandar a lei. Contudo, a equidade não poderá ser aplicada se estiver expressa no texto, se estiver expressa no texto legal. Então é o seguinte, por exemplo, assim, no direito penal, cometer um crime, matar alguém. Cada caso é um caso, depende de quem mata, de quem morre, das circunstâncias peculiares do fato. Cada caso é um caso. Matar alguém de 6 a 20 anos de reclusão pode ser 6 anos e meio, pode ser 10, ou 15, ou 19 e meio, 20. Por quê? Porque tem toda uma equidade que pode pender, pode ser aplicado o favor da lei ou o horror da lei, depende as condições peculiares daquele crime. Mas só eu posso adiantar para vocês que a equidade no direito do trabalho ela não é muito aplicada. Porque o direito do trabalho, se você tem lá trabalhou lá numa empresa, não lhe pagaram o adicional noturno, que você trabalhou de noite, aplica-se 20% sobre o salário. Então, é uma questão muito matemática. Se você ganhava 1.000, passou a ganhar 1.200, não lhe pagaram aquele adicional noturno, é R$ 200 por mês. Multiplica por 12, vai dar R$ 2.400 no ano. É uma coisa muito técnica, muito matemática, muito estatística. Então, a analogia não se aplica muito no direito do trabalho, porque ele é mais técnico, é mais matemático, enquanto que no direito penal, por exemplo, ele é extremamente usado em função da peculiaridade de cada caso, que você pode pender mais para o favor da lei ou o horror da lei, depende a complexidade do crime que o sujeito cometeu. Direito comparado, se o juiz tem lá uma sentença, um processo para decidir, não consegue, ele pode até lançar mão do direito comparado. O que é o direito comparado? É buscar elementos, subsídios, num país, por exemplo, muito semelhante ao nosso, no nosso vizinho, com peculiaridades semelhantes, e o juiz não consegue resolver, por que não, em último caso, buscar uma fundamentação da sua decisão numa legislação de um país limítrofe muito parecido conosco, com o nosso. Isso até é possível. E, finalmente, em último caso, o juiz, se não consegue resolver o processo, ele pode lançar mão de uma coisa que se chama princípio geral de direito, que são os elementos fundamentais da cultura jurídica, é o direito comum, romano ou natural. O direito natural é a última chance que o juiz tem para decidir um processo, quando ele percorreu todos a Constituição, as leis complementares, passou para o costume, jurisprudência, doutrina, equidade, analogia, direito comparado, não consegue resolver. Em último caso, ele pode lançar mão do direito natural, que é uma convicção muito própria em função do que ele viu
no autor, no réu, nas testemunhas, no contexto do processo, para ele formar uma convicção pessoal que o fulano de tal autor está corretíssimo com a razão ou não está. E aí ele decide o processo pelo último recurso, que é o direito natural. As fontes formais, então, se dividem em principais, secundárias e especiais. O que são as especiais? Fontes formais especiais, específicas do direito do trabalho, que são as convenções coletivas, as sentenças normativas e o regulamento da empresa. O que é uma convenção coletiva? Convenção coletiva é quando tem um dissídio de uma categoria, por exemplo. Por exemplo, dia 1º de setembro, lá na frente, vai ser o dia que acontece o dissídio dos bancários. Então, os bancários e os banqueiros vão sentar, conversar, discutir todas as cláusulas e condições, inclusive um eventual reajuste salarial, um eventual ganho real, para o ano do dia 1º de setembro de 2020 até 31 de agosto de 2021. Tá? Se houver um acordo, nós dizemos, então a gente escreve, assina e passa a valer como se lei fosse, pelo período de um ano, dentro da área jurisdicional daquele sindicato. Isso é uma convenção coletiva, ou seja, um consenso entre as partes que, uma vez consentido espontaneamente por ambas as partes, empregados e empregadores, escreve-se no papel, tá? Assina-se e se protocola no Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. O que acontece? Vale como se lei fosse por um ano dentro da área jurisdicional da influência daquele sindicato. Depois, no ano seguinte, vai se pensar para o ano de 2022 e assim sucessivamente. A cada ano é feito. Quando tem um acordo, é convenção coletiva. Em não havendo acordo entre as partes, o Estado brasileiro não tem interesse que essas duas partes fiquem brigando, discutindo a vida inteira, tá? Se digladiando, fazendo greve, a sociedade sendo prejudicada porque o banco está fechado, porque tal, né? Então, o que o Estado faz? O Estado intervém através do Poder Judiciário, através de um funcionário seu que teoricamente é especializado na área, que se chama o juiz, que é pago por nós para fazer o quê? Para dar uma decisão neste litígio que está acontecendo, nesse conflito que está acontecendo entre os empregados e empregadores. O Estado não tem interesse em ver essas duas classes, metalúrgico, bancário, enfim, qualquer uma das áreas, brigando o resto da vida. Ele vai intervir, tá? E vai colocar um ponto final através de uma sentença. E o que é uma sentença? Uma decisão. Quando que ela é uma sentença normativa? Ela é uma sentença normativa porque, além dela dar uma decisão, ela tem força de lei, ela impõe uma norma de comportamento entre as partes, como se lei fosse, pelo período de um ano, dentro da área jurisdicional daquele sindicato. Então, eu quero que vocês guardem bem, se alguém perguntar para vocês assim, lá numa prova, estabeleça a diferença entre uma convenção coletiva e uma sentença normativa. Você vai me responder de forma bem sucinta e objetiva que convenção coletiva é aquele acordo entre cavalheiros, de um lado sindicatos empregados e do outro lado sindicatos empregadores, que houve um consenso, uma unanimidade e se escreveu, assinou e vale como lei por um ano dentro da área jurisdicional do respectivo sindicato. Em não havendo consenso, tem uma equipe de radicais num lado e outra equipe no outro, não vão se entender nunca. O pessoal bancário quer 100% de aumento, o banqueiro oferece 3%.
tem 97% de diferença. Sabe quando vão se entender? Nunca. O que vai precisar? Interferência do Estado através do Poder Judiciário, que é a Justiça do Trabalho, que é um juiz que vai pôr uma sentença. Eu não vou dar 99% para vocês de ganho de capital e correção, porque nenhuma categoria é incabível nesse momento esse valor. De outro lado, eu também não vou dar só 3%, porque é pouco. Então, vou dar 4%, 5%. Ou seja, uma sentença normativa, normalmente, ela não agrada nem a parte dos banqueiros e nem a parte dos bancários, ou nem para qualquer uma das categorias, porque ela põe, daqui a pouco ela não deu o que o bancário quer e não deu também só o que o banqueiro queria dar. Ela vai normalmente desagradar as duas partes, tá? Muito bem. E finalmente, o terceiro item das fontes especiais é o regulamento interno da empresa. O que é o regulamento interno da empresa, pessoal? Por mais detalhada e específica que seja a CLT, a consolidação da lei do trabalho, ela não conseguiu contemplar a peculiaridade de cada tipo de empresa. A peculiaridade de uma empresa metalúrgica, da construção civil, uma empresa bancária, uma empresa, uma universidade que faz o ensino, um comércio, uma empresa que extrai minério a 30 graus lá embaixo da terra, né? Uma empresa aérea e uma empresa marítima. Cada uma delas tem tamanhas peculiaridades que a CLT não conseguiu contemplar essas especificações, por exemplo, de um hospital. Então, para isso, o legislador delegou que cada empresa pode fazer o seu regulamento interno. O que é o regulamento interno? É uma mini constituição, é uma mini bíblia, é uma mini um compêndio com normas, que normalmente você faz aí uma questão de 30 artigos, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas um regulamento interno muito bem feito, ele contempla em torno de 30 artigos, um a menos, um a mais. O que a gente deve colocar nesse regulamento? Qual é o objetivo do regulamento? Disciplinar e organizar essa empresa. Saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu lendo com atenção esse regulamento, antes de entrar na empresa, eu já sei como é que eu vou me comportar lá dentro. Eu sei se ali nessa empresa tem estacionamento para colocar o carro ou não. Eu preciso saber, está lá no regulamento, se precisa usar uniforme ou não, se precisa usar crachá ou não, se dá para fumar na empresa ou não, já sabemos que não dá, mas não é demais colocar. Se tem almoço na empresa ou não, se tem é de graça ou eu tenho que pagar, ou como é que eu faço para reservar, se tem um armário para mim guardar os meus pertences, se tem uma sede esportiva social para mim fazer uma festa no fim de semana, se tem é de graça ou se paga, e se tem uma sede social e tem 3 colaboradores que querem fazer a festa no mesmo dia, quem é que tem preferência? É o mais antigo? É o que tem maior nível hierárquico? Ou é aquele que reservou em primeiro lugar a sede? Tem que estar escrevendo isso aqui, senão vai ser confusão na certa. Quando eu vou viajar em nome da empresa, eu posso parar em hotel? Qual é o hotel? Qual é a diária que eu posso gastar? Ah, tem algum convênio médico, odontológico com o supermercado? Não tem. Se eu fizer uma invenção valiosa dentro da empresa, fica para mim esse know-how, fica para a empresa. Então, veja bem, o objetivo de um bom regulamento bem feito dentro da empresa é sanar 90% dos problemas de atrito, de confusão que acontece dentro da empresa, saná-los por antecipação. Eu já sei, na metade do mês tem um valezinho, de quanto? 20% do meu salário, eu ganho 1.000. No, na quinzena vou receber R$ 200 para comprar um botijão de gás e comprar um alimento lá no supermercado para a quinzena. É isso aqui. Não precisa pedir, não precisa ficar bravo, não precisa. Né? Eu já sei que no dia 15 tem
20% do meu salário. Então, essas coisas bem definidas num regulamento de empresa resolve cerca de 90% dos problemas por antecipação, tá? E deve ser feito numa linguagem bem legível e antes do empregado entrar na empresa ele lê e se concordar, se compromete em cumprir rigorosamente aquelas diretrizes estabelecidas naquele regulamento interno. É uma coisa muito interessante que toda empresa pequena, média, grande, muito grande, tem que ter, porque como é que eu vou dizer, uma maneira para te ajudar a fazer uma gestão muito boa, esse regulamento devidamente aprovado pela diretoria e de conhecimento de todos os empregados. Vamos aproveitar, pessoal, dar uma corrida mais um pouquinho e vamos passar o capítulo 4 também nesta videoaula de hoje, capítulo 3 que nós terminamos e agora o 4. O que é o capítulo 4? O capítulo 4 fala da relação jurídica. Relação jurídica, direito positivo e subjetivo. Direito subjetivo é a faculdade, a possibilidade de ação do direito objetivo. Objeto e sujeito estão ligados pela relação jurídica. O que é isso, pessoal? Isso aqui é o seguinte, pessoal. É aquilo que eu expliquei para vocês lá na segunda aula. Eu disse assim, que o Estado brasileiro coloca à disposição dos seus cidadãos uma série de direitos. Não são aqueles direitos congênitos, que a pessoa já nasce com eles. São aqueles direitos que são conferidos pelo Estado e você poderá ou não usá-los depois que você tiver uma certa idade, 18 anos, 21 anos ou coisa parecida. Então, direito, o Estado coloca esses direitos à tua disposição e cada um de nós, cidadãos, dentro da nossa escala hierárquica de valores, dentro da nossa subjetividade, nós vamos usar ou não esses direitos. Como, por exemplo, aquilo que eu já lhe falei para você, carteira de motorista, ser proprietário, comprar um imóvel, etc. São direitos que você pode ou não usar, direito disponível do cidadão. Relação jurídica e direito real, relação jurídica e direito pessoal. O que é a relação jurídica e direito real? Ela é aquela relação que existia antes da abolição da escravatura, quando o empregado, o trabalhador, era considerado res. O que significa res? A expressão latina significa coisa, objeto, mercadoria. Então, o trabalhador era gente, mas não era considerado como gente, era um escravo, uma coisa, um objeto, uma mercadoria. Daí porque empresa se relacionando com uma res, com uma coisa, com um objeto, com uma mercadoria. A partir de 1988, quando foi promulgada a lei da abolição da escravatura, tá? Aquele trabalhador que era res passou a ser considerado ser humano. Ele já era gente, mas não era considerado como tal. Então, ele pode ser pobre, pode ser analfabeto, mas ele é gente. E, a partir da abolição da escravatura, ele passa a ser esse tratamento, passa a ter esse tratamento de ser humano. Então, agora não é mais direito, relação jurídica de direito real, empresa com uma coisa, e sim relação jurídica de direito pessoal, empresa tratando a nível de igualdade com o ser humano, que é o trabalhador. Relação jurídica de trabalho e relação jurídica de emprego. Pessoal, relação jurídica de trabalho é obrigação assumida com relação ao fato de prestar trabalho. Só que presta trabalho nesse país o autônomo presta trabalho, o profissional liberal, o funcionário público, o estagiário, o, aquele que presta trabalho voluntário, o empresário. Todo esse mundo de pessoas prestam trabalho. O que é essa prestação de trabalho? É uma relação, é uma relação, é a obrigação assumida com relação ao fato de prestação de trabalho de modo genérico. Não obrigatoriamente como empregado.
todas essas pessoas que eu lhes falei prestam trabalho, não obrigatoriamente com vínculo empregatício. E aí que vem a questão, o item número 3, que é a relação de emprego. De todos aqueles trabalhos prestados que eu lhes falei no item anterior, apenas um tem a relação jurídica de emprego. Por quê? Só é empregado aquele que tem a característica da subordinação, da continuidade, onerosidade, que é exercido por pessoa física e não por pessoa jurídica, e é uma obrigação personalíssima. Tá? Explico detalhadamente. A relação de emprego implica em subordinação. O que significa subordinação? Significa prestar algum tipo de satisfação a uma pessoa hierarquicamente superior a você. Continuidade é segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, ano 2000, 2001, segue. Onerosidade tem pagamento como contrapartida pelo serviço que você presta. Exercido por uma pessoa física, CPF, porque pessoa jurídica não é empregada. E é uma obrigação personalíssima. O que é obrigação personalíssima? Se você for contratado para ser caixa de banco, você vai receber um treinamento especial para entender o dinheiro falso, para entender todas as senhas que você tem até determinado valor. Você paga um cheque, acima disso você tem que pedir autorização. Enfim, são todas aquelas peculiaridades que aquele cargo de caixa de banco exige. Então, obrigação personalista significa dizer que você que foi contratado para exercer aquela função deverá fazê-lo e não deverá mandar alguém lá, um colega que não sabe o que é dinheiro falso, que não foi treinado para aquela função. Tá? Se um grande jogador foi contratado para ser um Neymar da vida, para ser jogador lá, lá na França, lá em Paris, é uma obrigação personalíssima. O pessoal quer ver aquele atleta e não um substituto ou coisa parecida. Tá? Concluo dizendo que relação de trabalho é o gênero, é toda a espécie de trabalho, enquanto que relação de emprego é um detalhe, é a espécie, apenas é uma parte do todo. Trabalho são todas aquelas funções que eram exercidas por diversos profissionais, enquanto que relação de emprego é uma peculiaridade, é uma espécie que só detém a função de emprego aquele sujeito que contempla todas as características que eu lhes falei, que é a subordinação, continuidade, onerosidade, exercido por pessoa física e é uma obrigação personalíssima. A Justiça do Trabalho é competente para apenas para dirimir pequenas empreitadas. O trabalho em si é que antigamente as pequenas empreitadas eram pequenos valores. Na Justiça do Trabalho não se pagava custas e era muito rápido. Então se delegou esses pequenos valores que nós chamamos de valores ínfimos para a Justiça do Trabalho. Outro aspecto importante que eu quero lhes falar é o conceito de relação de emprego. É um vínculo obrigacional que une dois sujeitos reciprocamente, ficando o empregado subordinado ao empregador. Guardem bem essa característica, é muito importante. O vínculo empregatício é o único contrato que tem a característica da subordinação. Nenhum outro contrato tem essa característica. Tá? Ficando o empregado subordinado ao empregador por um contrato individual de trabalho. Meus amigos, eu peço a vocês que na próxima aula, na próxima videoaula, vocês consigam a sua CLT, que eu já pedi lá na primeira aula, peçam emprestado, comprem, vejam a melhor maneira,
tá? Atualizada de preferência, e já mantenho aberta bem no começo, no artigo 2º e 3º, que na próxima aula nós vamos ver dois importantes conceitos e identificá-los e entendê-los na nossa CLT, que é o conceito de empregado e o conceito de empregador. Tenha uma boa noite, até a próxima, fique com Deus. Tchau.